Fala galera, mais um podcast, agora temporada de verão, JMCast, trazendo pessoas que têm resultados reais, vividos na prática, que têm histórias para contar e principalmente que podem te inspirar a se transformar, a acreditar que existe sempre um próximo nível, a acreditar no poder da transformação de uma empresa. E uma pessoa que está aqui do meu lado hoje, ela é obcecada por entrega. É o pilar número 1 da empresa dela, é entregar com qualidade, fazer diferente, não ser só mais um no mercado. É um cara que é meu amigo, tá com a gente como sócio do Fire Club, dentro do nosso ecossistema, faz negócios, é um cara que está expandindo muito a empresa dele. Eu quero convidar esse cara para estar aqui, ó, do meu lado, para falar para vocês, trazendo essa aula, sabedoria de tradição, inovação e consistência pela entrega no mercado. Uma salva de palmas para ele. Bate palma aí, produção. Raimundo Nonato, meu amigo. E aí, Johnny, tudo bem? Tudo bem? Felicidade estar aqui, hein? Pô, felicidade toda minha, cara. Aí tá, a gente agora dos bastidores tava falando de buchada, de quais são as suas especialidades da comida? Buchada? Na verdade, eu não cozinho nada, né? Você não cozinha nada? Não. Mas você é um bom degustador. Aí a buchada, a panelada, as comidas típicas, cuscuz, então, comida nordestina. É dentro. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Gente, o Raimundo, ele veio do Piauí para cá, para São Paulo, para gravar esse podcast. E ele tem uma empresa grande no Piauí, uma empresa que se destaca, uma empresa com mentalidade jovem, de crescimento. Ele e o Ramon, filho dele, eles são nossos sócios do Fire Club. E ele está aqui para dar uma aula para gente. Então, se você quer entender um pouco mais como você crescer, principalmente em outras regiões, você pode estar numa região que não seja São Paulo, não seja o Sudeste, mas seja Nordeste, Norte, Sul, entendendo como esse empresário se tornou uma das maiores referências nacionais ali do Piauí, ou seja, é um empresário que pensa grande. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, porque esse podcast vai preparar você para entregar mais. É isso mesmo? Então, quer dizer que a entrega é uma obsessão? Explica um pouquinho mais pra gente. Isso, Johnny. Só fazendo um adendo, eu prefiro que você me chame de Nonato Léo, apesar do meu nome ser Raimundo Nonato, mas os meus clientes, meus amigos me conhecem por Nonato Leal. Nonato Leal. Então, Nonato Leal. Sem problema. Veja só, eu caí de paraquedas e eu sempre digo que a contabilidade, eu não escolhi contabilidade me escolheu. E eu era formado, na verdade, em letras e caí de paraquedas em janeiro de 87, dentro de um escritório de contabilidade. E consegui me desenvolver. Depois fui para a universidade, já dentro do escritório de contabilidade. E eu sempre tive esse lema em minha vida. A diferença na contabilidade eu achava e entendia que é você entregar diferente, é o que você vai entregar para o seu cliente. Está mais próximo do seu cliente e deixar de ser mais um que entrega papéis, que guarda livros. Na minha época ainda era conhecido por guarda-livro. Então eu já tentava mudar a mentalidade nesse sentido. E o mundo foi passando, foi evoluindo e foi transformando, e a gente foi tentando melhorar o nosso serviço, e isso que tem acontecido ao longo desses 30 e lá vai quantos anos. Como que você decidiu entrar na contabilidade e qual o desafio que você passou que fez com que você desse foco na entrega? Porque provavelmente você entrou e aí você teve alguns desafios e falou assim, eu precisei focar mais na entrega para os empresários enxergarem um diferencial competitivo aqui na minha região. Por que você decidiu entrar e qual foi o desafio que você passou? O que acontece, John? Eu sou de um tempo em que a contabilidade, a entrega era muito mais difícil, porque tudo era escriturado à mão. Todas as guias eram feitas à mão e entregue dessa forma. Então, o que eu procurava entregar, enquanto ninguém, por exemplo, há 25, 20 anos, ninguém fechava um balanço só da empresa que efetivamente prestasse de balanço. Eu já tentava fechar de todas as empresas, independentemente do nível, do porte dela. Eu já tentava estar com o balanço fechado de todas as minhas empresas, mostrando que eu tinha um trabalho diferenciado. Eu sempre estive muito próximo ao meu cliente, no sentido de tentar dar legalidade a toda a receita, de mostrar a importância de estar com a escrituração contábil regular, de estar tudo em conformidade. Então, eu sempre tive bons relacionamentos com meus clientes, não relacionamento pessoal, mas relacionamento profissional. Isso que me motivou. E a tecnologia vem nos ajudando a fazer isso. Eu tenho implementado muitas coisas com a ajuda do Fire Club, com as mentorias, com o network, que a gente tem conseguido conexão dentro do Fire Club. É uma transformação e Ramon me jogou dentro do Fire Club e eu não entendi até então
nem a necessidade para quê, mas hoje eu vejo que o Fire Club faz parte e é necessário dentro da vida de uma empresa, principalmente de prestação de serviço, né? Porque a gente tem uns processos muito mais complexos, porque a gente lida com pessoas e pessoas têm falhas, processos têm falhas, e o Fire Club tem nos ajudado a evoluir nesse sentido. Muito bom. E qual é a dificuldade hoje, ou desafio, melhor dizendo, de você empreender no Piauí hoje, no Nordeste? Qual a maior parte? Porque aqui no nosso podcast tem muitos empresários que assistem e também tem contadores que provavelmente se inspiram em vocês ou que vão conhecer vocês agora e vão falar, cara, queria entender um pouco mais. Qual é o desafio hoje que vocês passam, que é regional mesmo que você passa, e como que você contorna esse desafio? Veja só, John, a partir do Fire e a partir... Ramon, que é meu filho e sócio e está além do tempo, ele desde que, com 17, 18 anos, ele falava em processo, ele falava em mapeamento de processo, ele falava num gestor de processos, e a gente, enquanto a gente estava com 8, 10, 12 funcionários, ficava fácil você controlar os processos, mesmo vivendo 12 horas dentro de um escritório. Hoje a gente beira 80, 90 funcionários. 80, 90 então, funcionários. Ficou difícil você estar acompanhando e não dá mais para colocar o funcionário no colo. Não, bebê, vem cá que a gente ajeita. Hoje é tudo razão. Então, hoje a maior dificuldade de empreender, sobretudo numa área muito técnica como é contabilidade, é mão de obra qualificada. A gente tem implementado um trabalho dentro das nossas empresas em que está captando mão de obra dentro das universidades. A gente tem um campus universitário público, tem um particular que tem cursos de contabilidade, de administração, e a gente tem buscado. 70% da nossa mão de obra hoje, ela vem de dentro da universidade, entra como estagiário, evolui, vai efetivado nesse sentido, porque para você captar mão de obra no mercado, já especializado, está difícil. E quando você consegue, vindo de uma outra empresa contábil, geralmente não tem essa visão empreendedora, não tem essa visão de futuro que eu e Ramon temos. O que acontece? Mesmo assim, por a gente viver numa região em que eu moro numa cidade, a gente tem sede numa cidade de 90, 100 mil habitantes. Então, é sempre difícil. A amplitude de mão de obra que você consegue dentro desse contexto, dentro do mercado, é muito difícil, muito difícil. A gente tem tentado ver a solução de montar filiais na capital, em Teresina, de tentar, que lá eu ia conseguir mão de obra, de tentar implantar home office com a ajuda de algumas pessoas. A gente já tem conversado com algumas pessoas do Fire Club nesse sentido, de que eu consiga terceirizar um fiscal, terceirizar um DP, nesse sentido, para tentar dar mais robustez, dar melhor qualidade e não estar tão dependente da mão de obra qualificada. Da mão de obra. E na verdade, eu imagino que seja um desafio, porque o desafio ele não é apenas para vocês que estão ali, deve ser maior até, mas é para o Brasil todo. Ou seja, é difícil encontrar mão de obra qualificada, até porque são poucos profissionais contábeis que mostram a profissão como uma profissão que precisa ser valorizada. Ou seja, se você foca na entrega, seu cliente fica feliz, ele valoriza. Se você não foca na entrega, foca no preço, seu cliente não vai te valorizar. E aí o seu segmento está sendo prejudicado. Então, assim, você que faz isso, faz com maestria ali na região, tem essa dificuldade, imagina quem não entrega o valor, né? E eu vi que vocês recentemente também colocaram missão, visão, valores, uma cultura muito forte. Como que tem sido essa expansão por meio da cultura? Pronto. Como a gente tem que trabalhar pessoal, além da implantação de processos, você tem um acompanhamento, tem um gerenciamento do que seu funcionário efetivamente está desenvolvendo, em que nível ele está, você precisa também trabalhar a mente dessas pessoas, de que ele não vai ficar na mesmice, que ele entender que ele está dentro da minha empresa e vai morrer ganhando um salário mínimo. Isso é fato. Alguém precisa ter. Quem não quer crescer, não cabe no meu time. Quem quer crescer, cabe no meu time e vem que eu te abraço e o bolo é dividido. Eu uso esse termo sempre. Nós vamos dividir o bolo. Vamos crescer esse bolo e o bolo vai ser dividido. Então, o Fire, através de suas mentorias, conexões, tem nos ajudado muito. O Igor tem nos ajudado muito em implantar sucesso do cliente, implantar os POPs,
Hoje eu não né? POPs. Nós implantamos um gestor de processo, nós estamos com o GEST lá, um gestor de processo. Nós passamos um ano implantando, criando a missão, visão e valores. Fizemos isso numa festa linda, mostrando para eles. Hoje nós temos os guardiões da cultura da empresa. Então é esse tipo de negócio, é esse tipo de empreendedorismo que a gente precisa abrir a cabeça e entender que nós somos contadores, mas a gente precisa ser valorizado, como você sempre fala nas suas palavras, e era inimaginável há 15, 20 anos atrás eu demitir cliente. Hoje eu tenho essa visão que tem cliente que não me serve, não, tu sabe, procura outro, nada, mas quem não me paga, quem não valoriza o meu trabalho não merece estar comigo. Exatamente. É esse o nível. Exatamente, eu falo quando a gente sabe o nosso valor, quando a gente sabe se posicionar, quando a gente tem uma máquina de vendas na nossa empresa, tem indicações na nossa empresa, isso já fortalece a gente. E aí diminui o nosso nível de apego com um cliente ruim. Quanto menor o nível de apego, maior o nível de coragem. E aí a gente cresce, por isso que a gente vai cada vez mais trazendo pessoas boas que caminham com a gente na jornada. E as pessoas boas são os clientes bons, realmente, que valorizam a nossa profissão. Raimundo, é muito legal que você vem falando do Fire Club. Para quem não sabe o que é Fire Club é um clube de negócios dentro da MLS, que é o maior ecossistema de empresários do Brasil. Flávio Augusto, Joel, Caio Carneiro estão lá também. E nesse clube de negócios a gente tem mentorias, a gente tem eventos, a gente aprende ao mesmo tempo, contribui. Então o Nonato, ele fica lá o tempo todo. Além dele aprender, ele também está contribuindo na jornada de outros empresários, que ele também é um mentor. Então, assim, ele pode ser inclusive um mentor de você que está ouvindo esse podcast. O Nonato falou do Igor, da Potencialize, um cara excelente em processo, que trabalha com o Será, que trabalha com o Nonato também, então é do Nordeste. Então, assim, a gente vai encontrando pessoas boas, porque pessoas boas elas se juntam. Se você quer entender um pouquinho mais do Fire Club, vai aparecer um QR Code na tela, é só você clicar que a nossa equipe vai te explicar melhor. Mas não esquece também, reforço aqui, de se inscrever nesse canal, compartilhar, dar o like, deixar seu comentário, que é muito importante para que a gente possa estar junto e crescendo cada vez mais, entregando conteúdo relevante para empresários e contadores. Eu lembro que você me falou que hoje o seu ecossistema está bem grande, né? Quais são as soluções? Por que você decidiu não apenas fazer a contabilidade, mas fazer outras soluções? E quais são essas soluções? Johnny, para contextualizar, veja só, mais precisamente em fevereiro de 21, eu e Ramon éramos sócios de outra empresa de contabilidade. Outra. De 21? 21 agora? Isso, não faz tanto tempo. Muito. E Ramon sempre, e eu com essa visão de crescer, de crescer o ecossistema, tentar melhorar a nossa entrega, e os outros sócios não entendiam essa visão que a gente tinha. E rompemos mais precisamente fevereiro de 21. Então, eu e Ramon, agora nós. Então, a gente começou a mapear o que a gente pode fazer dentro do ecossistema da contabilidade. Porque a contabilidade, aí veio o advento do SST, aqui cabe um SST, quando a gente monta uma empresa de saúde e segurança no trabalho. Vimos a necessidade da expansão da área da saúde, porque a saúde corporativa é um nicho de mercado. Não só os programas de saúde, mas você tem que estar, porque todo programa exige exames, então a gente separou a segurança, sendo a mesma empresa, mas filiais, para tentar trazer o colaborador de todos os clientes da empresa de saúde e segurança para dentro da clínica, e a gente montou literalmente uma clínica. Quando a gente expande especificamente a segurança, surge, a gente atua muito com provedores de internet, a gente tem uma clientela no Nordeste inteiro de provedores de internet, nichado. Então, dentro vem as normas que precisam treinar funcionário, NR10, NR35, e a gente criou uma escola de treinamento, esse já outro setor. Quando a gente começa a treinar o colaborador, as empresas começam, sim, mas vocês orientam o uso de EPI A, B, C, isso, e os EPIs. Nós vimos a necessidade de abrir uma empresa para vender o EPI. Por sorte, nós estamos no lugar menos acessível e a gente consegue, então, entrega a saúde, entrega a segurança, entrega os treinamentos e entrega o EPI.
Entendeu? Você tem uma ideia do que dentro do ecossistema da contabilidade pode surgir de oportunidade. Você precisa estar focado principalmente em processo, em gestão, porque não adianta mais eu estar, nada contra quem faz SPED, eu tenho técnicos excepcionais, mas não nato, enquanto estratégico, enquanto gestor, eu não vou poder. Eu tenho que saber o que é um SPED, mas eu não tenho necessariamente que estar fechando SPED. É essa a visão, porque eu tenho que crescer. E esse que está desenvolvendo o SPED, que está fazendo o SPED, que está lá estudando sobre o SPED, eu tenho que dar oportunidade para ele de estudar, de se aperfeiçoar, de fazer treinamento, para que ele cresça comigo. Entendeu? Pessoal, você tem uma empresa no Piauí com 80 funcionários, não é para qualquer um. Uma empresa que passa por todos esses processos, que tem diversificação de receita. O Nonato trouxe diversificação de receita, olha que legal. E ele tem várias soluções aderentes dentro do ecossistema. E você me ouviu falando, contabilidade pura e simplesmente, não dá para você enriquecer tanto. Você pode até ganhar um dinheiro, mas enriquecer de verdade, você vai enriquecer com as soluções aderentes. SST, certificado digital, essas normas aí que você falou, são soluções que vocês foram criando para agregar, né, a receita, vincular o cliente. Então olha que legal, isso é uma aula para vocês. Porque é uma aula de ecossistema, ele criou um ecossistema com outras soluções, diversificação de receita, monetização, e aí faz com que o cliente toda hora esteja precisando dele. Nonato, Ramon, cara, tô precisando disso, tô precisando daquilo, não é verdade? É verdade. Assim, o cliente ele fica mais vinculado a você. O empresário, a visão dele é que o empresário, no sentido literal da palavra, ele não tem abstenção, ele não quer... não pagar, ele pode até negociar, mas ele quer pagar desde que alguém resolva o problema. O meu lema lá na outra empresa que a gente votou era a empresa tal, que eu não vou citar o nome, resolve. Era essa, empresa tal. Ela resolve. Então, é isso que você tem que levar, soluções. Eu estou em conversa e estou diariamente conversando com o Paulo Neto das soluções que ele está com relação à conciliação financeira, que é outro sócio do Fire Club. Então, são essas oportunidades e a visão que você tem de outras pessoas que já empreenderam nesse sentido, o Paulo Neto, inclusive, também está com SST, de que você busque soluções dentro da sua empresa para atender o seu cliente e que não necessariamente esteja dentro do pacote da contabilidade, e que você pode cobrar um adicional por determinado serviço. Essa é a visão que você tem que ter. E nenhum empresário que queira que alguém resolva o problema, eu não vou pagar. Paga, eles pagam. Desde que resolva o problema e resolva bem. Outro assunto, sabe, que você trouxe que eu achei interessante foi eu tenho que saber o que é um SPED, mas eu não preciso fechar um SPED. E isso é interessante para a pessoa que está ouvindo a gente, porque muitas vezes, por conta da formação, eu sou contador. A pessoa acha que ela tem que ser contador e ser o empresário, né? Contador operacional o tempo todo. Não, eu não vou deixar na mão de ninguém. Mas isso não vai te dar prosperidade. O que vai te dar prosperidade é a identidade. Ou seja, ser vendedor, ser relacionamento, saber fazer as perguntas certas. Eu falo que um grande líder não é aquele que sabe todas as respostas. É aquele que sabe fazer as perguntas certas para as pessoas certas, no lugar certo. Você deve ser aquele cara que eu sei o que é, mas eu vou colocar o meu melhor integrante, o meu melhor colaborador para entregar isso. Porque nós, empresários, a gente sabe que não basta a gente ser bom, a gente precisa ter um time muito bom. Com certeza. Para você focar tanto nessa entrega de qualidade que você menciona, Nonato, além da entrega, quais são os 3 pilares principais que você acredita que um empresário precisa ter para ter uma empresa bem-sucedida? Processo, pessoas e tecnologia. Processo, pessoa e tecnologia. Isso. Fala um pouquinho na sua empresa como funciona cada um. O que acontece? Processo. E isso a gente vem implementando de 21 para cá. A gente está com um sucesso do cliente, eu preciso saber o que é que o cliente está pensando de mim, não adianta eu achar que ele está achando que eu estou... E some lá, esse cara está com 90 dias que não me deu um oi, aí eu preciso saber. Então eu tenho um sucesso do cliente hoje implementado, com a ajuda do Igor, inclusive, de que me dá um feedback para isso. Eu preciso ter um gestor de processo, do contrário eu não vou saber, e aquela loucura, e com 3 meses chega uma multa porque não foi entregue o SPED, e eu não preciso estar. Eu preciso saber que está sendo entregue. Criar e isso a tecnologia nos ajuda nesse sentido. Ou tem tecnologia, ou você não tem como controlar numa planilha de Excel. É humanamente impossível. E eu sou do tempo de que cada
colaborador com sua carteira tinha sua planilha e ticando lá. Ticou errado, perdeu, multa. Né? Então, você precisa estar nesse sentido. Eu preciso estar atento hoje, que antigamente era muito difícil. Eu tenho funcionários que eu pagava pós-graduação em Teresina, porque em Pix não tinha, e o deslocamento, uma vez por mês, e o custo. Hoje nós temos cursos e cursos online, então eu tenho sempre alinhado com quem está nos fornecendo cursos online que possa ajudar meu colaborador, eu assisto com ele. Eu agora estou na mentoria da reforma tributária, eu especificamente. Eu estou na mentoria da reforma tributária, mas eu coloco 5, 6 estratégias que estejam comigo para a gente aprender junto, porque eu acho que eu também preciso estar inteirado do que vem por aí. Multiplicando, né? Você bota outras pessoas para conseguir multiplicar. Perfeitamente. Né? Então, é essa a visão. Então, processo, pessoas, tecnologia. A tecnologia, ou você vai para ela, ou você sai do mercado. E é em qualquer setor. Concordo, serviço principalmente. Concordo totalmente. Eu falo que a tecnologia ela não veio para acabar com a nossa ocupação. Ela veio para acabar com o nosso tempo ocupado, que são coisas diferentes. A ocupação contador, consultor, conselheiro de empresas, o cara que vai determinar a visão estratégica do empresário, isso, a ocupação não vai acabar. Mas o tempo ocupado que a tecnologia pode otimizar, pode melhorar, pode lapidar, pode multiplicar, isso a tecnologia vai fazer. Então a gente tem que se adaptar, não tem que lutar contra ela. Tem tanto profissional lutando, você não acha, Nonato? Certeza. Eu acho que numa região que a gente vive menos desenvolvida e que as pessoas não têm, os contadores, a maioria dos meus amigos contadores são todos meus amigos, mas estão sem sucessores. Eu tive a sorte de Ramon ter decidido trilhar o meu caminho, não sei se é azar dele também. Que isso, cara. É um privilégio. É um privilégio estar contigo. Eu tinha essa visão. Mas a gente precisa ter essa visão de que nada vai sem tecnologia. Ou você tem conexão, ou você tem network, você tem mentoria, ou você não cresce. E dá para crescer junto. Eu ainda tenho uns processos sendo implantados dentro das nossas empresas. Comercial, por exemplo, era inimaginável eu entender há 3, 4 anos atrás de que um escritório de contabilidade tinha que ter um departamento de venda comercial. E eu não entendia isso. Você me ajudou muito nisso, martelou, não está certo. E hoje eu entendo que a gente precisa ter um comercial, porque nada acontece antes de uma venda. Entendeu? Então, são rupturas que a gente vai tendo na mente, na cabeça, por entender que ou faz, só tem 2 saídas. Ou você faz, ou você faz. Não tem outra saída. E essa pelada de vendas que você falou é muito importante, a gente vai melhorando também cada vez mais, mas entendendo que precisa de venda no seu negócio, o negócio cresce. Falo que onde há vendas não há problemas, e onde não há vendas transbordam os problemas. Não tem cliente que fala pra gente, né, Nonato? Pô, tá entrando muito dinheiro aqui, tô com muito problema. Pode ser que o problema dele seja gestão financeira, pode ser que o problema dele não saiba pagar o imposto correto, mas falar assim, pô, tô entrando muito dinheiro é um problema bom, não é? E você falou do Ramon, saiba que por mais que você ache que foi a visão do seu filho, que também foi isso, foi o seu papel como pai. Meu pai, eu falo que meu pai é meu herói, que é o meu maior exemplo, meu melhor amigo, e eu falo que ele me treinou para ser o sucessor. Porque herdeiro é mimado, o sucessor é treinado, você treinou ele. Por mais que você fala, pô, não sei se foi sorte, você tá brincando o azar, mas tenho certeza que trabalhar com o pai é o maior privilégio que um filho pode ter. E o pai saber que o filho tá bem encaminhado, não importa o que aconteça com ele, que ele está bem encaminhado, ou seja, eu fiz meu papel na Terra, deve ser uma tranquilidade para o pai muito grande. Então, parabéns por isso que você fez com a Ramon, parabéns pelo que vocês construíram. Vocês têm que realmente agradecer muito esses momentos que vocês estão juntos, né? Porque são momentos que são momentos pessoais e profissionais que eles misturam, né? Mas são momentos muito gratificantes e a gente reconhece isso quando a gente vê o brilho no olhar de um pai. Então, parabéns, porque eu sou também muito conectado com meu pai. E quem é o Nonato na vida pessoal? Me conta um pouquinho. O que você gosta de fazer? Como foi sua infância? O que você gosta? O que você gosta mais de fazer como hobby? As coisas que eu quero saber você mesmo. Então, voltando a questão pai e filho, relação pai e filho, eu perdi meu pai em 2016, dezembro de 2016, mas sempre disse antes da morte, digo pós-morte, e hoje onde eu ando propagando, qualquer pessoa que conversar comigo vai entender a relação que eu tinha com meu pai. Meu pai
foi meu herói, aquele cara que me inspirou e fez tudo. E eu busquei pegar um pouco de tudo que ele me ensinou e aplicar em Ramon. Ramon, só para fazer um adendo, Ramon passou na universidade pública em Teresina para contabilidade e passou na universidade particular em Picos para contabilidade também. Eu digo, não, você vai ficar aqui, primeiro porque diminui meu custo, não tem apartamento, não tem... E segundo, porque você vai trabalhar amanhã. E Ramon entrou no meu escritório com 17 anos. Teimamos, brigamos. Por muito tempo eu não entendi a visão que ele tinha das coisas, eu ainda era a visão meia, mas que você fala aí, eu preciso ninguém planta uma semente num terreno ruim. Então o Ramon plantou uma semente e eu já tinha essa visão de empreender. João, eu vou te contar uma história e pouca gente sabe disso. Eu fiz o meu primeiro sistema de escrituração fiscal dentro do meu escritório. Como? Eu nunca programei, não entendo nada de programação. Eu tinha um amigo programador, joguei ele 1 ano dentro do meu escritório, ele trabalhava pela manhã no INSS, à tarde ia para dentro do meu escritório. Um livro de registro de entrada se faz assim, e ele criou. Um livro de registro de saída se faz assim, um livro de apuração de ICMS é assim. Porque eu vi dentro da legislação do ICMS do estado do Piauí, de que você podia escriturar eletronicamente desde que atendesse a um layout específico, e eu dei o layout para ele, e o primeiro sistema de escrituração fiscal do Piauí foi criado dentro do meu escritório. E ainda existe? Existe. Como chama? Não, eu chamava ele escrituração fiscal, porque foi feito por uma pessoa, Nelson. Ele usou por um bom tempo, depois apareceu domínios fortes, e aí foram largando, que ela ainda era na tecnologia, não era Windows, então... Você foi a gênese da parada, pronto, então essa visão que Ramon tinha, papai tem uma visão lá na frente, eu vou tentar implementar o que está de novo no mundo. Muito então foi bom. Isso. Vamos para Nonato Pessoa. Eu sou muito extrovertido, sou muito brincalhão, sou muito conversador, sou muito... E meu hobby é violão. Eu toco violão, eu gosto muito. Uma música, Belchior, sou fãzaço do Belchior. Então, finais de semana, minha casa é um reduto de alguns amigos cantores, alguns famosos, outros não, mas que estão lá dentro. Eu tenho 2 ou 3 funcionários que tocam em bandas. E você toca também? Eu toco hobby. Hobby? Toco violão. Ô, produção, tem violão aí? Entendeu? Se tiver um violão aí, já arruma, porque se tiver um violão, a gente arruma. Esse o Nonato Pessoa. Eu gosto muito de viajar. O ano passado eu viajei muito. Hoje a vida, essa implementação de tecnologia, de processo de pessoa, me dá essa oportunidade de viajar sem ter que carregar o escritório nas costas e nem andar com o meu notebook. Exatamente. Entendeu? Naturalmente que eu tenho que manter o relacionamento com meus clientes, eu preciso... Está conectado, eu prefiro tomar um café na sexta-feira com um grupo de amigos e clientes que têm construtoras do que eu ir especificamente para o escritório, entendeu? Mas Perfeito. A gente procura conciliar a vida profissional com a vida. Quando nós fizemos, voltando à questão da ruptura, e era justamente porque o sócio não entendia o que a gente tinha que evoluir nesse sentido, porque para eles o lucro é o que sobra, o que bota no bolso. E a gente entendia que lucro é o que eu vou implementar para eu ganhar dinheiro lá na frente. Eu tenho que criar, me solidificar e eu vou ganhar dinheiro lá na frente. É essa a ideia que a gente tinha e ainda tem. Então a gente começou a implementar essa estrutura dentro das nossas empresas, estamos criando um movimento. E quando nós rompemos, a marca ficou com eles, e eu digo, e agora, o que eu faço? E a gente tem um amigo que é marqueteiro, disse, eu construo a tua marca em 1 ano, ninguém na cidade vai falar noutra coisa. E a gente criou uma marca, implementou a marca, e dentro de 1 ano, hoje, está aqui, o telefone que eu recebo é os 4 canais de TV dentro da cidade me chamando para dar entrevista sobre determinado assunto, sobre reforma tributária, as universidades me chamando para palestrar, os grupos, os caras que promovem eventos de provedores de internet me chamando para palestrar, dado a visibilidade que a gente teve dentro do Nordeste. Hoje a gente atua em contabilidade de provedores de internet no Nordeste inteiro. A tecnologia nos ajudou para isso, e sem ela seria impossível, porque como eu comecei lá na década de 80, que os papéis iam via malote numa van da cidade circunvizinha. Então, hoje não tem malote, não tem
Hoje é tudo tecnologia, né? Isso que eu sempre... É muito bom te ouvir. E eu percebo o que parte para você ter o sucesso que você tem é a sua mentalidade. Porque a sua mentalidade é muito importante. Eu palestro o Brasil inteiro. E quando eu chego numa região que não é Sudeste ou não são grandes capitais, eu costumo dizer o seguinte: a empresa ela não muda pelo CEP. Ou seja, São Paulo tem mais dinheiro? Rodando em São Paulo? Tem. São Paulo as pessoas são mais inteligentes do que aqui? A galera responde não. E por que em São Paulo tem mais dinheiro então? Com a mentalidade. Então são poucas pessoas que se destacam em outras regiões quando elas têm mentalidade como você. E você tem visão. Visão criou sistema de escrita fiscal, treinou sucessor, trouxe outras habilidades, se preocupa com o seu negócio, mas ao mesmo tempo não executa ele, sabe que você tem que ter um tempo para sua família, para você viajar, para você usufruir e mantém, quando está à distância, o seu negócio conectado, mas tem outras pessoas para tocar. Parabéns. Parabéns, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Eu queria perguntar sobre visão. Onde você quer chegar? Onde que o Nonato quer chegar? Ou seja, a sua empresa daqui tantos anos ou tanto tempo quer se posicionar, ou quer ter qual o número de clientes ou funcionários? O que você pensa? Qual que é a sua visão? Visão é uma imagem fotográfica do nosso futuro. Cara, estou vendo lá no futuro, quero chegar ali. Só que a gente precisa ter data e precisa ter uma visão muito clara. Qual que é a sua visão? Com relação à contabilidade de provedores, nós temos uma visão muito clara, que é ser o maior escritório de contabilidade para provedores de internet até 2030. Mas eu acho que em 26, dezembro de 25, 26, já se torna o maior escritório de contabilidade. Entendeu? Muito bom. Porque qual é o mercado endereçável hoje? Você sabe o número de provedor, de empresas assim que vocês atingiriam? Cara, é inimaginável. Eu vou só te dar um número, por exemplo, Picos tem 90 mil habitantes, Picos tem 15 provedores regionais. 15 provedores. Caxias é uma cidade de 100 e poucos mil habitantes no Maranhão e tem 42 provedores. Então, um mercado assim... E outra coisa, é uma contabilidade que tem que ser estratégica, é uma contabilidade com obrigações acessórias diferentes, com uma tributação diferente. E como nós nos especializamos desde 2017, que a gente vem estudando e vem colaborando com o mundo dos provedores de internet, a gente ganhou nome, notoriedade, referência. Então, hoje, em contabilidade de provedores. Com relação ao outro nicho que a gente atua, serviço, indústria e comércio no geral, que a gente atua com a sede em Picos, eu lhe digo sinceramente, a nível de cidade hoje, nós não somos unanimidade em contabilidade de ter a carteira de todo mundo, mas somos unanimidade em que as pessoas entendem que o melhor escritório de contabilidade de Picos é a Holt Contabilidade. Isso não tem dúvida. Isso é fato. Então, nós temos uma cidade pequena, nós temos muita gente que ainda tem a contabilidade por ser amigo, por ser parceiro, por ter começado junto e que é grato por isso. Mas, na visão dele, ele sabe que nós temos os melhores profissionais, nós temos melhores processos, nós temos melhor entrega, nós temos tudo. Entendeu? Isso é uma visão muito escassa do empresário que quer crescer, né? Porque se o empresário cresce, ele tem que entender o seguinte: ele está crescendo. O contador que fez com que ele, em regra, faturasse os primeiros 100 mil reais, não vai ser o mesmo contador que vai fazer ele faturar 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Você precisa ter um contador que está crescendo com você, que está com apetite por crescimento. Como vocês. Ah, mas é o meu amigo, tá? Quando for o seu amigo, se tiver algum problema, ele vai se responsabilizar? O seu amigo vai se responsabilizar, o seu amigo vai te dar os melhores caminhos, o seu amigo está te mostrando a melhor tributação? Muitas vezes não. E isso o empresário não pensa, né? Quando ele está crescendo. Ele precisa procurar o melhor profissional da região que, é parceiro, é amigo, tá com a gente no Fire Club, é um cara de visão. Procurem a contabilidade do Nonato. Nonato, como que as pessoas fazem para te encontrar ou encontrar a sua empresa? Site, Instagram, o que você quiser deixar, telefone, se quiser deixar, pode deixar nesse canal aqui. Pronto. Vamos para os canais mais fáceis. O site contabilidade é holdcontabilidade.com. holdcontabilidade.com.br? Isso. .com.br. ipscontabilidade.com. IBS? IPS. IPS. E de igreja, P de pato, S de sapo. Contabilidade. Contabilidade. Pronto, procure. No Instagram, @holdoficial, @IPS Contabilidade. Holdoficial, @IPS Contabilidade. Vamos lá. E nisso que você falou há pouco, nessa questão de prosperar, e uma frase sua que eu guardo,
tem duas frases suas que eu guardo. Uma você disse no seu escritório, lá no Serac. Outra você disse numa palestra, não me recordo, mas foi uma das primeiras que eu participei com você. Que você disse, o empresário não confia em quem não prospera, em contador que não prospera. Como é que eu vou confiar num contador que não prospera? E eu tinha uma visão, até já ter uma vida, na verdade eu não tenho recurso, mas eu tenho uma vida estável. Mas eu me retraía para não mostrar isso, principalmente nas redes sociais, entendendo que numa cidade pequena as pessoas iam entender isso como tá esbanjando, tá snob, ostentando. Então, não é isso. A visão que os caras têm, olha, os caras são bons mesmo, eles estão bem. Não é isso. Outra, eu sempre me preocupei, apesar de ter essa visão, eu sempre me preocupei com o operacional, porque eu tinha que ser melhor do que o meu técnico. Não precisa. E lá no Serac você me dizia, não precisa ser o melhor, você precisa ser o mais conhecido. Você repetiu isso agora lá no Fire Experience. Tá bom, gente? É isso aí. E o que eu ia falar, você falou de ostentação, né? Ostentação a gente tem que tomar cuidado que a pessoa que encara como ostentação é porque ela não está preparada. Quando o ouvido está preparado, a mensagem chega. Para uma mente preparada, tudo é aula. Então, quando você mostra o seu estilo de vida, você não está ostentando. Você está inspirando a pessoa que quer se inspirar. Mas para uma pessoa que é fracassada, uma vida que impressiona ataca muito a pessoa. Putz, sua vida me impressiona. Cara, eu não posso ter essa vida. Se eu não estou preparado para receber a sua mensagem, que é me inspirar com a sua vida, eu vou criticar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E aquele negócio, mais conhecido vence o melhor. Não adianta você ser o melhor se você não for conhecido. Não adianta você querer saber mais do que o seu time. Você tem que sempre saber ter as pessoas certas no lugar certo e com o conhecimento certo. Nonato, obrigado. Obrigado por ter vindo no nosso podcast. Deixa o recado final para sua câmera aqui, ó. Um recado para os empresários que te assistem, para o seu time que vai te assistir, para os contadores se inspirarem em você. Gente, primeiro um recado para meus clientes, que seja Hold Contabilidade, IPS Contabilidade, Gran SST. Tudo isso que a gente faz, esses 4 dias em São Paulo, uma logística meia complexa, mas que a gente está aqui com todo vigor, tentando aprender, tentando trazer novidade no intuito de estar oferecendo o melhor para vocês, o melhor serviço, a melhor entrega, a melhor tributação, tudo que for possível, porque a gente está perto dos melhores do Brasil. É isso que esse clube nos ensina, que nos orienta. Então, é assim, nós estamos aqui não simplesmente para buscar conhecimento, buscar network, buscar quem... se esses caras estão tão grandes, o que é que eles estão fazendo que eu preciso implementar lá também no Rincão piauiense. Então, isso é para meus clientes. Para meus funcionários, vou repetir, disse na saída, vou dizer novamente. Nós estamos aqui, na palavra simples, lá da nossa região. Eu estou tentando trazer novidade, implementar processos que façam o nosso bolo crescer ainda mais. E esse bolo é nosso, é para ser dividido. Tá bom? Um abraço. É isso aí. Com essa mensagem a gente finaliza esse podcast. Um cara que veio de longe, tá pagando preço de recurso e de tempo para estar aqui, traz time, traz conhecimento para você. Não esquece de compartilhar esse podcast, se inscrever no canal, deixar seu like, deixar o comentário, seguir o Raimundo Nonato Leal, melhor dizendo, ele que é Nonato Leal nas redes sociais e no site também. E pra gente é um prazer continuar fazendo esse podcast de verão, que a gente acaba com essa energia alta. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado por tudo. Tamo junto. Como que é meu bordão, ó? Chama! Valeu. Tamo junto. Boa salva de palmas.